Vamos começar, irmãos. Estamos em Atos capítulo 5. Hoje vamos reiniciar a nossa exposição bíblica no versículo 17. Até semana passada nós vimos então o milagre que os apóstolos fizeram. Falamos que os milagres que foram feitos por eles ali não eram normativos para a nossa época de hoje. Então não adianta as pessoas acharem que vão sair aí, que só o fato de elas passarem por algum lugar e passar a sombra delas em alguém aí que a pessoa vai ser curada ou coisas do tipo, ou que ela vai usar algum objeto e Deus vai usar esse objeto para curar e tudo mais. Aquele não era um ato normativo, mas mostrava a autoridade apostólica, que eles eram servos de Deus, enviados de Deus, para edificarem a igreja de Deus. Então nós vimos aqui até o versículo 16, vimos como a igreja ia crescendo, como as pessoas viam o que estava acontecendo e admiravam a igreja, mas não se achegavam a ela porque sabiam que era algo muito sério. Você se achegar apenas por se achegar, porque viram a disciplina que havia sido dada a Ananias e Safira. Nós vamos então a partir do versículo 17 hoje, vamos até o versículo 32, vamos iniciar ali, o texto nos diz, vamos ler o texto completo, depois nós vamos expondo o texto todo. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-os, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Vamos fazer uma oração, irmãos. Santíssimo Deus, somos gratos a Ti por essa noite, pela oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê o verdadeiro sentido para esta vida, que o Senhor nos dê a verdadeira alegria, o temor do Senhor, que o nosso coração esteja disposto a aprender da Tua Palavra, a aplicar às nossas vidas. Que o Teu nome seja honrado e glorificado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui até parece que nós vivemos no meio rural, né? Às vezes nós temos um fundo de passarinhos, às vezes fundo de cachorro, assim mesmo. Então o texto lá nos diz assim, depois de Pedro e os apóstolos terem feito os milagres ali,
O texto no versículo 17 nos diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Ora, depois de todos aqueles milagres, depois de toda a atuação de Deus através da vida dos apóstolos, a autoridade apostólica ali é revelada, mostra que eles realmente são servos de Deus, enviados por Deus, mensageiros do Senhor. Então o sumo sacerdote, os saduceus que estavam ali, eles são tomados de inveja, ou seja, o líder dos sacerdotes e a seita dos saduceus. Os saduceus ali, como nós já estudamos, eles não criam em ressurreição, não criam na atuação de anjos, não criam em milagres. E depois de todos aqueles milagres aconteceram ali, o texto fala que eles são tomados de inveja. Ora, todos nós já convivemos com alguém invejoso, ou até nós próprios, pecadores que somos, já invejamos alguém, desde pequenos, não é verdade? Quando uma criança tem inveja do brinquedo de outra criança, que ela não tem, ou que ela quer aquele brinquedo, ela chega e toma aquele brinquedo. Se ela não consegue tomar, ela dá um jeito de quebrar aquele brinquedo, porque ela tem inveja, porque ela deseja ter aquilo, e se ela não pode ter aquilo, aquela outra criança não pode ter também. Isso é algo do coração do ser humano, algo pecaminoso, onde as pessoas são tomadas de inveja por algo que elas não têm, ou por algo que a outra pessoa é e ela gostaria de ser. Porque aquela outra pessoa, ela tem a atenção maior das pessoas, porque ela tem uma proeminência em alguma área acadêmica, ou ela tem um pouco mais de dinheiro, ou ela tem um carro bom, ou ela fala bem, ou as pessoas gostam de estar ao redor dela, ela tem uma facilidade em fazer amizades. E de repente é uma pessoa que é tomada de inveja e ela começa a colocar defeitos naquela pessoa. Viu? Mas ela tem amigos, porque ela tem dinheiro. Ou ela tem amigos porque ela é muito exibida, porque ela é puxa-saco. E aí a pessoa começa a denegrir a imagem da outra pessoa, até prejudicar a outra pessoa. A inveja faz com que pessoas tentem prejudicar outras pessoas, e muito mais do que isso, elas se regozijam no fracasso e na queda das outras pessoas. Quando aquela pessoa que alguém sente inveja dela, passa por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma privação, a pessoa se regozija, fala: olha só, eu não passo por isso, ela está passando. Então a inveja, ela é algo pecaminoso. No mundo as pessoas diriam que é algo doentio, nós falamos que é pecaminoso porque é algo do coração, é algo da natureza pecaminosa. A inveja é você querer ser algo que você não pode ser, é você querer imitar alguém ou ter aquilo que alguém tem, ou você se colocar ali e pensar: não, isso não pode acontecer. No caso dos apóstolos aqui, como assim? Eu sou o sumo sacerdote, estamos aqui, líderes religiosos, e nós não temos toda essa popularidade que eles têm, nós não temos esta simpatia do povo que eles têm. O texto aqui fala isso, que aquele grupo ele ia aumentando dia após dia, que eles tinham a simpatia do povo, a admiração do povo. E por mais que o sumo sacerdote, que os saduceus tivessem certa admiração, mas não era neste nível que eles tinham a admiração do povo, porque ali a atuação de Deus era patente, a atuação de Deus era evidente naquele momento. Os religiosos daquela época também tiveram inveja de Jesus, nós sabemos disso, porque Jesus ele pregava a palavra como quem tem autoridade, a própria Bíblia fala, e não como os fariseus faziam, e não como os líderes religiosos da época, eram legalistas. Então eles viam que era algo diferente, eles viam que era algo realmente poderoso, que transformava vidas, que transformava corações, que curava sim, que tinha uma atuação de Deus através daqueles homens, daqueles apóstolos. Então os saduceus e os sumos sacerdotes são tomados de inveja. E eles ali então, com esta inveja por tudo aquilo que os apóstolos estão fazendo, eles mandam prender os apóstolos. Falam: prende esses homens aí. Então o primeiro motivo deles prender é por inveja. Não é por qualquer outro motivo, é por inveja.
É porque eles não gostavam do que os apóstolos estavam fazendo. É porque era algo que não era bem visto por eles. Porque eles eram admirados por todos. Porque as pessoas olhavam para eles. Porque as pessoas ouviam a palavra que eles falavam. Porque Deus atuava através da vida deles. Então o que eles fazem? Ao invés de eles examinarem e pensarem, o que há de diferente nesses homens? Será que há algo de errado conosco? Vamos procurar saber. Não, nós somos tomados de inveja. O sumo sacerdote e os saduceus são tomados de inveja. E falam, prenda esses homens. Tira eles dali. Tira esses homens de circulação. E aí o texto nos fala ali, versículo 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Então aqui, um anjo do Senhor vem às portas do cárcere, abre as portas, liberta-os. E aqui há algo misterioso, porque eles estão numa prisão, eles têm guardas ali, guardando aquele local para que eles não fujam, e o texto fala que o anjo abre as portas, eles saem e ninguém vê. A gente não sabe o que aconteceu. Se foi um desmaio, se aqueles homens dormiram, se aconteceu algo imperceptível, como foi que isso aconteceu. O texto só fala que eles saíram e ninguém percebeu que o anjo do Senhor foi ali e eles foram libertados e eles foram pregar. O texto fala que o anjo foi à noite lá e fala para eles continuarem pregando a palavra, né? Apresentando-vos no templo as palavras desta vida. O anjo vai à noite lá e eles logo de manhã vão ao templo ensinar a palavra de Deus. Os apóstolos, eles não fogem. Eles poderiam pensar, poxa, deu ruim. Estávamos pregando, Deus estava atuando através de nós, fomos presos, vamos fugir. Porque senão vamos ser presos de novo. Ainda mais que nós fugimos da cadeia, eles vão prender de novo. E a gente vai apanhar. O que eles fazem? Eles vão pregar a palavra de Deus logo de manhã. E percebam que eles vão pregar a palavra de Deus. Eles não vão lá falar: povo que está aqui no templo, gostaria de lhe contar uma experiência. Estávamos na cadeia e vimos uma luz flamejante naquele lugar, e agora vou contar toda a minha experiência a vocês aqui. E desceu um ser celestial, e ele tinha esta e esta aparência, e ele conversou comigo, e ele tocou nos meus ombros, e ele me olhou daquela forma, e ele tinha cabelos encaracolados e olhos azuis, e ele me falou isso. E eles ficariam horas e horas falando isso. Não, eles não foram contar experiências, eles foram pregar a palavra de Deus. O texto fala aqui que logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. Eles não estavam ali para contar experiências, eles não estavam ali, irmãos, eu vim aqui dar um testemunho, agora estou aqui para dar um testemunho, eu estava preso e aconteceu isso. Eles foram pregar a palavra de Deus. Eles não fugiram e eles não foram contar a experiência deles. Porque o foco da vida deles, porque o motivo de eles estarem ali não eram eles próprios, era Cristo. O fato de eles estarem ali é que o motivo do viver deles é o Senhor Jesus. Não eram as suas experiências, as suas vitórias, o quanto eles eram espirituais. Olha o quanto Deus age através de nós, porque olhem, irmãos, quantos milagres nós fizemos. E mesmo presos, Deus atuou e fez isso. E aconteceu isso com os guardas. E os guardas tiveram um transe, ou dormiram, ou esse, aquilo, outro, eles nem viram a gente sair. E eles nem sabem que nós estamos aqui.
Eles foram pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima da experiência. Não quer dizer que você não possa relatar que Deus te deu uma cura, uma provisão, de que Deus te livrou de algum perigo, desde que isso não tome espaço da palavra de Deus. Vamos lembrar, irmãos, a experiência de Paulo, quando ele, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai falar daquela experiência que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Mas se os irmãos forem notar, ele falou isso primeiro, porque ele queria provar a sua autoridade apostólica. Segundo, ele fala que isso havia acontecido 14 anos atrás. Ele não havia contado para ninguém. Ele fala, vocês querem ter autoridade apostólica e dizem que eu não sou autoridade? Pois eu tenho algumas revelações de Deus, que eu já tive há 14 anos atrás. E aconteceu isso. E eu tenho um espinho na carne. Mas a graça de Deus me basta. Porque o foco dele estava na palavra de Deus, não nos sinais. Ele não virou um preletor internacionalmente conhecido, porque hoje vamos receber o preletor aqui que morreu e ressuscitou. Que ele tomou tantos tiros e daí ele teve uma revelação de Deus e ele foi até o céu e voltou. Ou o pastor que foi lá no inferno e voltou. O foco está na palavra de Deus, não está nas nossas experiências, mas está no Senhor. E é isso que os apóstolos fazem, saem da prisão à noite de madrugada e logo ao romper do dia pela manhã, o que eles estão fazendo? Não estão dormindo, estão pregando a palavra de Deus, porque há um senso de urgência na pregação da palavra. Há um senso de urgência, de necessidade, de importância de se falar acerca da palavra de Deus. Versículo 21 diz assim, continuando o texto ali, fala: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Então aqui o sinédrio, chega o sumo sacerdote, que é o líder dos sacerdotes, aquele que nós sabemos que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer lá a expiação do cordeiro. Está ali o sumo sacerdote e ele convoca então o sinédrio, que era uma liderança religiosa de 71 pessoas ali, que tinham ali saduceus, fariseus, outras pessoas proeminentes da sociedade, uma aristocracia ali da sociedade, que decidiam algumas questões religiosas e também civis da nação. Então ele reúne o sinédrio e o senado e fala: olha, vão buscar lá estes homens, porque nós vamos então julgá-los agora. Vão lá no cárcere, vão lá na prisão, pede para os guardas abrirem lá o cadeado, tira aqueles homens de lá que nós vamos julgá-los agora. Versículo 22. Mas os guardas, indo, não acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, juntos às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Ora, imagine a situação daqueles homens. Eles chegam lá, os guardas estão lá, e eles falam: olha, abre aí porque a gente precisa levar esses homens. E eles estão lá postos, todos sóbrios, todos em pé, abrem lá, e eles olham lá e eles pensam: como é que nós vamos explicar isso? Como é que nós vamos chegar diante do sinédrio lá e falar: não tem ninguém lá, estava fechado, mas não tem ninguém. Não abriram um buraco, não saíram por cima, não fizeram um buraco na parede, não tem ninguém. Como é que eles vão explicar isso? E eles chegam lá diante deles e falam: toda a segurança está lá, os sentinelas estão lá, os guardas estão lá, estão armados, estão atentos, está todo mundo lá. O cárcere está fechado, não foi arrombado. Mas eles não estão lá. Eles não estão lá.
O texto então fala no versículo 24: quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Então fica algo na cabeça deles. O capitão do templo, que era o capitão responsável pela segurança do templo, eles ouvem isso e falam: o que será que está acontecendo? Começam a surgir perguntas na cabeça deles, indagações na cabeça deles. E essas perguntas podem surgir, entretanto, muitas vezes as pessoas tentam racionalizar e têm a resposta errada das coisas. É você buscar a resposta no lugar errado. É você não ver a atuação de Deus, que o que está acontecendo ali é algo de Deus. Aqueles mesmos homens que estavam curando pessoas, fazendo milagres, trazendo libertação para pessoas, aqueles homens somem dali e eles começam a pensar: o que será que aconteceu? Eles não conseguem, a mente deles está embrutecida de tal forma que eles não conseguem entender que aquele Deus que estava atuando naqueles homens para libertar pessoas de demônios, para tirar doenças daquelas pessoas, foram também libertos das cadeias por este Deus que atuava na vida deles. Então perceba que uma pessoa embrutecida, por mais que Deus haja na vida de uma pessoa, ela não consegue compreender. Você pode chegar e falar para a pessoa: olha, Deus atuou na minha vida, Deus me transformou, Deus me tirou da lama do pecado, Deus curou uma pessoa da minha família, Deus fez isso, fez aquilo outro. Fala: não, isso foi coincidência. É porque você tem um organismo forte, é porque você tem sorte, é porque o tratamento deu certo. Acho que é isso. Ela pode até ficar impressionada por algum momento, mas ela tenta... deve ter acontecido alguma coisa diferente, mas esse negócio de Deus não é bem assim, não. Então eles até ficam impressionados aqui. Eles ficam perplexos, o texto fala. O que será que aconteceu? Mas não tem nenhuma resposta para eles, porque eles não têm esta opção da resposta para eles. Versículo 25 fala: nesse interim, neste meio tempo, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Ora, estes homens que estavam lá, que vocês prendem, que Deus estava atuando na vida deles, estão lá no templo. Estes homens que você já viu intimidado, que não deveriam pregar a palavra de Deus, estão lá falando de novo. Eles são insistentes, estão ensinando, estão lá querendo convencer o povo sobre esse Jesus, estão lá falando sobre um tal de Salvador que morreu crucificado, aquele homem que foi crucificado. É sobre isso que eles estão falando lá. Versículo 26 fala: nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então o capitão da guarda, o capitão do templo, vai até eles, os trazem sem violência, que normalmente quando alguém fugia você dava uma coça bem dada. Mas ele vai lá, ele sabe que eles são populares diante do povo, então eles temem isso, essa popularidade, eles temem ser apedrejados pelo povo, porque eles eram muito bem vistos pelo povo, por mais que muitas pessoas não se achegassem a Cristo, mas eles tinham muita autoestima, os discípulos, por tudo aquilo que Deus estava atuando através da vida deles. Então eles trazem estes homens, estes apóstolos, esses discípulos do Senhor, e levam então para serem interrogados lá novamente. O texto lá então nos diz: trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? O que ele está falando aqui, o que eu falei para vocês?
Eu já não falei para vocês não ensinarem isso? Eu já não falei para vocês não ensinarem nesse nome? Eu já não falei que não é para vocês encherem. Ele fala, vocês encheram Jerusalém de vossa doutrina. Perceba que ele torna isso algo completamente impessoal. Vocês não ensinem nesse nome. Ele não fala que é Jesus. Eu não quero que vocês ensinem de Jesus. Ele fala, eu não quero que vocês ensinem nesse nome. Se evita falar que é Jesus. De tal forma que eles desprezam a Cristo, que eles sequer falam o nome dele. Uma pessoa que você despreza, você sequer gosta de falar o nome dela. Em época de política, agora a gente tem visto algumas pessoas que evitam falar nomes de certos candidatos. Falam, esse candidato não fala nem o nome dele porque eu não gosto. Eu nem falo o nome desta pessoa, deste candidato, desta pessoa tal, porque eu não suporto esta pessoa, eu não gosto nem de falar o nome dele. E às vezes você tem aquela pessoa onde só de falar o nome dessa pessoa você já sente algo de errado aqui. Temos um problema nessa área. Quando você tem algum problema com uma pessoa, você fala, não é legal. Mas aqui é muito mais do que isso. Não é só aquela coisa de você escolher o nome de um filho, de uma filha e falar, não vou escolher esse nome porque eu tive um colega na sala que fazia bullying comigo que tinha esse mesmo nome. É muito mais do que isso. Esses homens desprezavam o autor da vida. Estes homens desprezavam o Salvador de forma que eles falam, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. O que vocês estão falando desse nome aí? É esse aí que vocês sabem muito bem. Não vou falar, mas vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Não é para vocês ensinarem nesse nome aí. E vocês estão enchendo Jerusalém de vossa doutrina, a doutrina de vocês. Ele não fala que é de Deus, é a vossa doutrina. É o que vocês querem ensinar. Uma acusação séria. Se por um lado é honroso pensar que eles estavam enchendo Jerusalém, isso era muito bom, encher Jerusalém com a doutrina de Cristo, mas ele fala, é a vossa doutrina, é aquilo que vocês pensam, é aquilo que vem de vocês são mais uma seita, vocês estão enchendo Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Fala, e vocês ainda querem culpar-nos do sangue desse aí que morreu na cruz, daquele lá que estava com a coroa de espinhos na cabeça, daquele lá que foi esbofeteado, daquele lá que um dos seus mesmo lá entregou. Vocês estão querendo colocar na nossa conta o sangue dele? O sangue desse aí é você desprezar. É aquele nome que está acima de todo nome, mas é você não fazer conta dele. Aí você fala, aquele ali, ó. Como aquela pessoa arrogante fala, aquele ali, ó, chama aquele ali, ó. Aquele rapazinho ali, aquela menininha ali. Aquele que está ali. Aquele qualquer que está no meio da multidão ali. Fala, vocês estão querendo colocar na nossa conta a morte daquele lá? É dessa forma que eles são interrogados. E aí Pedro então, novamente, toma a palavra, com toda a ousadia que ele teve, quando nós olhamos o livro de Atos, depois de todo aquele problema que ele teve negando a Jesus, ele novamente toma a palavra, depois das outras vezes que ele já havia feito um discurso, ele fala aqui novamente, versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui ele dá um contraponto, ele fala, você está falando que nós não podemos pregar, você está falando que já havia falado que nós não deveríamos pregar, mas nós vamos obedecer a Deus. Deus está acima de você.
Este nome que você falou que nós estávamos pregando, nós estávamos fazendo em obediência a Deus. E se nós precisamos desobedecer uma autoridade constituída para obedecermos a Deus, nós vamos obedecer a Deus. Essa é a nossa prioridade. Como cristãos, se há em algum momento uma proibição de alguma autoridade, de que nós façamos a vontade de Deus, de pregarmos o Evangelho, de obedecermos a palavra de Deus, ou de deixarmos de fazer algo que a Bíblia nos manda fazer, nós vamos continuar fazendo. Nós vamos continuar pregando. Vocês imaginem alguém chegar aqui e falar: olha só, a partir de agora nós vamos lançar um decreto no nosso país que é proibido no cristianismo vocês serem batizados, porque nós achamos que isso é muito ofensivo para com os outros. Então, se são proibidos de se batizar, nós vamos continuar fazendo, porque é uma ordenança de Deus. Vocês estão proibidos de fazer a ceia do Senhor na igreja, porque achamos ofensivos com os outros, porque vocês não são inclusivos, porque não podem participar todas as pessoas que estão ali, só aqueles que fazem parte da igreja, só aqueles que são crentes verdadeiros do corpo de Cristo. Então, não é mais permitido fazer a ceia do Senhor, nós continuaremos fazendo. Não é mais permitido pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa na rua, é proibido de fazer isso, nós vamos continuar pregando, porque o Senhor nos manda pregar. Você é obrigado a casar qualquer pessoa na igreja, mesmo ela não sendo da igreja, mesmo ela sendo incrédula de outra religião. Se ela quer casar, você tem a obrigação de fazer. Não, nós não vamos fazer, porque nós obedecemos a Deus, não aos homens. Se as ordens da autoridade constituída contrariam aquilo que Deus nos fala, nós vamos obedecer a Deus. E é isso que Pedro faz com os outros discípulos. Ele fala: eu tenho que obedecer a Deus, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu não estou aqui diante do sumo sacerdote para obedecer a algo que ele vai falar que vai contrariar as Escrituras. E mesmo os irmãos aqui, se há algo na igreja onde você está, que você vê que o pastor, o líder, está falando algo que contraria a vontade de Deus, você deve sim desobedecer. Você não vai fazer porque o pastor está mandando, mas você vai fazer porque a Bíblia está mandando. Se o teu pastor, se o líder, se o presbítero da igreja pede que você faça algo e que você tem convicção que é contrário às Escrituras, você não deve fazer, você deve obedecer a Deus. Seu supremo pastor é Cristo, como diz Pedro. Você deve obediência primeiramente a Deus. O pastor é a autoridade sobre a sua vida. Você deve sim estar ali submisso a esta autoridade, desde que ele se mantenha diante das Escrituras. Você não está ali para ser massa de manobra, você não está ali para fazer tudo o que ele quer, você não é um fantoche do pastor, você está ali como servo de Cristo, para fazer a obra do Senhor. E Pedro fala diante desta autoridade, ele fala: eu primeiro tenho que obedecer a Deus, e eu vou obedecer a Deus e não a homens. Versículo 30 diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Nós vemos aqui novamente, já vimos no capítulo 2, versículo 36, no capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 10, Pedro havia falado a mesma coisa: vocês mataram Cristo, vocês mataram o autor da vida. E novamente aqui ele fala: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, a quem vós matastes. A responsabilidade é colocada sobre eles. Ele está falando: olha, vocês que desprezam a Cristo, vocês mataram, porque foram vocês que desprezaram a Ele, foram vocês que não reconheceram Ele como o Salvador, foram vocês que não o reconheceram como o Deus encarnado,
Quando ele se declarou um com o Pai, as pessoas procuraram apedrejá-lo. Quando Cristo falou que aquele templo seria destruído e que em 3 dias ele construiria outro, as pessoas o desprezaram. As pessoas o abandonaram quando ele as chamou a compromisso. As pessoas preferiram Barrabás. Pilatos lavou as mãos. Foi traído por Judas. E aqui ele fala: vocês mataram a quem vós matastes pendurando no madeiro, aquele que Deus ressuscitou, mas vocês mataram. A responsabilidade é de vocês. Nós estamos pregando aquele que vocês mataram. Deus o ressuscitou, mas a responsabilidade é de vocês. A ousadia de Pedro diante das autoridades, ele poderia simplesmente contemporizar e falar: tá bom então, a gente fica de boa agora, a gente não fala mais, a gente fica tranquilo, e aí vocês não atormentam mais a gente, fica elas por elas, fica tudo tranquilo, o povo gosta da gente, vai ficar bom para vocês, porque o povo gosta da gente, se vocês ficarem de bem com a gente, o povo vai ficar de bem com vocês, a gente faz aqui uma aliança entre nós aqui, né? A gente sai abraçadinho aqui, falando, um gosta do outro aqui, então o povo vai gostar de vocês também. Pedro e os apóstolos se posicionam, eles falam: vocês são oposição a Cristo, vocês mataram a Cristo, vocês são responsáveis pela morte dele. Eles não abandonam a posição deles, que é do lado de Cristo. Eles se mantêm fiéis ao Evangelho, em meio às ameaças, em meio a todas essas questões, em meio às intimidações. Eles se mantêm fiéis ao Senhor. O texto aqui fala, versículo 31, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ele fala: vocês mataram, vocês o humilharam, vocês o trataram como um bandido, porque quem era morto na cruz era bandido, era malfeitor. Eram essas pessoas que morriam na cruz, bandidos. Aqueles que vocês consideraram como um bandido, colocando no madeiro. Aquele que foi feito maldição, porque era considerado maldito quem era pendurado no madeiro. Deus, com a sua destra, o exaltou. Aquele que foi humilhado por homens, foi exaltado por Deus. Aquele que foi humilhado pelas autoridades e pelo próprio povo, foi exaltado por Deus como príncipe. A destra de Deus, reinando com o Senhor, foi declarado príncipe e salvador. Aquele que tem uma posição acima de todos. Aquele que é o verdadeiro Salvador. É o nosso Salvador. Era este Salvador que eles estavam pregando. Eles estavam falando: aquele que morreu na cruz, ressuscitou. Mas Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados, pelos pecados do seu povo. Ele está à destra de Deus, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Aquilo que Cristo fez, morrendo e ressuscitando, era para arrependimento de pecados. Não era mais uma encenação, não era mais um falso Messias, mas foi aquele que veio para trazer, para fazer a verdadeira obra de salvação, para conceder arrependimento para aqueles que reconhecem que Jesus morreu porque eu sou pecador, porque eu não consigo chegar até Deus sem o sacrifício de Cristo, que não há sacrifício que eu possa fazer, que não há obra que eu possa fazer para me chegar a Deus.
mas que Cristo precisou fazer um sacrifício terrível por mim e por você, para a remissão de pecados, para a expiação de pecados, para tirar de nós a culpa do pecado, a culpa que nos traz condenação e arrancar de nós este fardo. Foi isso que Cristo fez na cruz, e depois exaltado à destra de Deus, Ele nos concedeu arrependimento. Para se ter salvação é necessário arrependimento. Arrependimento de pecados. A necessidade da expiação de Cristo, e isso Ele fez na cruz. Expiou pelos pecados do seu povo, o povo eleito de Deus. Versículo 32 fala: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Ele fala: nós somos testemunhas disso que aconteceu, nós somos testemunhas daquilo que Cristo fez, morrendo na cruz, nós somos testemunhas de que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele esteve conosco. Nós somos testemunhas de tudo isso, e sabemos também que o Espírito Santo que Ele deu ao seu povo, para aqueles que obedecem a Ele. O povo de Deus vive em obediência ao seu Evangelho, ao Evangelho de Jesus Cristo, porque foi selado com o Espírito Santo de Deus, porque há o Espírito Santo de Deus habitando no coração de cada crente. São aqueles que vivem em obediência ao Senhor, não em vida infalível, sem pecado, mas em obediência ao Senhor, vivendo para a glória do Senhor, vivendo para a honra do Senhor, reconhecendo quem Cristo é, que Ele não é aquele lá, aquele nome lá, aquela religião lá, aquele povo lá, que fala daquele lá que morreu daquele jeito. Nós estamos falando do Jesus, do Cristo, que morreu, que ressurgiu, que foi glorificado, que morreu pelo povo, que expiou pelos pecados deste povo, que deve ser pregado dia após dia, que não deve ser deixado de lado, que não devemos nos intimidar com as ameaças, com as dificuldades, mas devemos ser testemunhos dele, falar: nós somos testemunhos daquilo que Cristo fez nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, e estamos aqui então para pregar ao Senhor em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as intimidações, em meio a todas as privações que possam acontecer, porque nós estamos aqui para obedecermos a Deus. Nós não estamos aqui para olhar o que os outros vão pensar de nós. Nós estamos aqui pensando no que Deus quer de nós e não no que os outros querem de nós. Não somos políticos. O que os outros querem eu vou fazer. Eu sou ateu, mas eu vou lá na igreja, em tal igreja. Eu não gosto muito de criança, mas eu vou pegar a criança no colo. Eu não gosto muito de cafezinho puro, mas eu vou tomar café lá, porque eu sou candidato, então eu tenho que mostrar que eu sou humilde. Não gosto do pastel da feira, mas eu vou lá comer o pastel da feira, porque eu vou mostrar que eu sou do povão. Fazendo só para agradar pessoas, apenas a imagem. Deus não quer apenas a aparência, Deus quer-nos por completo, quer nosso coração, nossa dedicação. Aonde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, no ônibus, no trânsito, na sua vida em geral, tudo que você for fazer, num congresso que você for, numa fila de banco, você é cristão em todo momento. Você não deve estar intimidado por aquilo que as pessoas falam, mas você deve pregar aquilo que o Senhor fez. Você não está aqui para falar de experiência, mas está aqui para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.